Podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Está começando mais uma edição do nosso podcast ABTCP Giro Setorial. E nessa 17ª edição, preparamos para vocês, neste primeiro bloco do nosso programa, um apanhado de notícias com muitas novidades sobre as iniciativas em pesquisa e desenvolvimento pelo setor. Já na segunda parte do nosso programa, os destaques serão uma conquista em certificação da CMPC, tema este que foi destaque nos últimos 2 giros setoriais, bem como sabem aqueles que têm nos acompanhado. E além disso, vamos ouvir Paulo Barbosa, diretor de vendas de celulose e papel da Quemira, que participou do ABTCP Talks na última semana. No terceiro e último bloco do nosso Giro Setorial 17ª edição, falaremos do webinar sobre a integração entre empresas e universidades, que contou com o apoio da AGFlor, e apresentaremos vagas e eventos para quem quiser ingressar no setor de base florestal ou se manter atualizado. E sem mais delongas, Thaís, vamos então começar este programa com o tema Pesquisa e Desenvolvimento. As pesquisadoras do Laboratório de Controle Ambiental, LCA, da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, desenvolveram um novo material filtrante, que além da capacidade de reter partículas muito pequenas, como vírus e bactérias no ar que respiramos, e de ter efeito biocida, possui a vantagem de ser biodegradável. Trata-se da aplicação de nanofibras biodegradáveis compostas por acetato de celulose e brometo de cetilpiridínio. Neste estudo, as nanofibras foram produzidas por meio da técnica de eletrofiação, em que um campo elétrico é aplicado a uma gota de solução de um polímero na ponta da agulha de uma seringa, resultando na evaporação do solvente e produção da fibra depositada sobre um coletor fixo ou giratório. Os desafios estão na combinação de diferentes parâmetros, como concentração da solução, diâmetro da agulha e distância entre ponta da agulha e coletor, para obtenção do material com as características desejadas. Nós conversamos com Daniela de Almeida, pesquisadora de pós-doutorado do Departamento de Engenharia Química, DEC, da UFSCar, que desenvolveu a pesquisa para nos fornecer mais detalhes do estudo, que foi realizado sob a supervisão de Mônica Lopes Aguiar, que coordena o LCA junto com Vádila Guerra, ambas docentes do DEC, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Londrina. Muito obrigada por aceitar nosso convite para participar deste programa. Gostaríamos de saber quais foram as motivações para desenvolver esta pesquisa. Então, durante o meu mestrado em engenharia ambiental, eu trabalhei com a parte de monitoramento de poluentes do ar. E eu fiz um estudo pessoal, que a gente diz, um monitoramento pessoal, para ver, basicamente, grosseiramente falando, quanto de poluição que a gente recebe, as pessoas no dia a dia, indo ao trabalho delas, durante a jornada de trabalho delas, quanto de poluição que elas respiram, né? Qual que é a dose. E para o doutorado, eu fiz doutorado em engenharia química, eu gostaria de procurar uma solução para isso, né? Então, foi por esse motivo que eu enveredei aí para o caminho do controle de poluição do ar e buscando, então, não só medir, mas eu queria tentar arrumar um jeito de mitigar isso, né? Essa quantidade de poluentes que é lançada no meio ambiente, tão prejudicial aí para a nossa saúde e também, né, para o clima, para o meio ambiente de uma forma geral. E a ideia de tentar transformar esse material inicialmente numa máscara, ela surgiu ali no início da pandemia. A gente já tinha feito testes buscando ver a eficiência desse material como meio filtrante. E daí veio a ideia, poxa, será que não seria útil de repente para usar numa máscara, já que ele filtra partículas tão pequenas, né? E o vírus aí, na época, a gente descobriu o tamanho médio do vírus, que era dentro do tamanho dessas partículas aí que nós testávamos como filtro de ar. Então, veio essa ideia, né, lá, isso quando eu estava ainda no Paraná, de transformar esse material como máscara. E aí nós, nesse último artigo que saiu agora, a gente mostrou, né, esses testes, a performance desses testes, e nós vimos que a respirabilidade dela, para ser usada como uma máscara, não é tão boa, né? Mas que esse material poderia vir a ser utilizado como filtros para ambientes internos, né? Ou para cabines de veículos de forma geral, ou mesmo ainda para hospitais, para ambientes onde a qualidade do ar tem que ser controlada, né? Esse artigo foi realizado em parceria com o pessoal, dentro do âmbito do projeto, de um pessoal da UTFPR do campus de Londrina, com a professora Leila e o professor Fábio de lá. Por que se optou por trabalhar com acetato de celulose? Qual a importância da sua combinação com o brometo de cetilpiridínio? E quais as vantagens em se trabalhar com essas matérias-primas?
Sobre a escolha do acetato de celulose para ser o material base, né, dessa nanofibra, primeiro foi por conta nós fizemos uma busca na literatura a respeito se era viável, né, produzir esse material em forma de nanofibras e se essas nanofibras eram boas e se tinham características que nós buscamos na hora de aplicar isso como um filtro de ar, né? E a outra segundo motivo dessa escolha foi em relação à disponibilidade desse material. A celulose, ela é o polímero mais abundante no nosso planeta Terra. E mesmo na forma acetilada, né, que é o acetato de celulose, ele é um material biodegradável, né? Então ele é um material eco-friendly. A gente gostaria de sanar esse problema, né? Porque nós temos uma grande disponibilidade de materiais filtrantes, mas a gente queria buscar um material que tivesse esse menos impacto ambiental, dizendo assim. E o brometo de cetilpiridínio, em inglês, né, ele é o CPB, ele oferece ação bactericida às nanofibras, mas não foi por esse motivo que nós o escolhemos. Nós o escolhemos porque ele conferia mais resistência mecânica e térmica ao material, às nanofibras. Porque quando elas são formadas, elas produzem uma certa estrutura chamada bead, ou pérolas, né, que diminui essas características, essas resistências térmicas e mecânicas do material. E esse surfactante, o CPB, ele melhorou essas características. E aí, no final do trabalho, eu acabei descobrindo que esse material tem ação bactericida e provavelmente virucida também. O que se pode dizer quanto ao processo de degradação? A técnica empregada permite a escalabilidade para a produção desse material? A respeito da degradação desse material, já é sabido pela literatura, nós não fizemos testes específicos, né, mas já é sabido pela literatura que o acetato de celulose ele é um material biodegradável, né? A celulose é natural, um polímero natural, mas mesmo na forma acetilada é um material biodegradável. E o CPB também, ele é um material que não é tóxico, então ele não teria problema nenhum em ser lançado no meio ambiente. Adicionalmente, sobre o CPB, ele é um composto que ele é amplamente utilizado em produtos para higiene bucal, para higiene pessoal, né, como um antisséptico. Então, se você vê aqueles antissépticos líquidos, né, não vou falar a marca, mas para a gente fazer enxágue bucal, ele tem alguns deles têm o CPB e outros têm o CPC, que, né, que seria o cloreto de cetilpiridínio, né? Então, eles têm essa ação antisséptica e, inclusive, são usados nesse tipo de produtos. Por isso, ele não é danoso para nós termos contato, nós seres humanos, né, e também alguns animais a gente acredita, né, termos contato com esse material. A técnica de eletrofiação, ela sim, ela pode ser produzida em escala industrial, e inclusive em alguns países já existe isso, não desse material que eu faço exatamente, mas já existe nanofibra sendo vendida, comercializada em rolos, como se fosse um peixe mesmo, né? Produzidas pela técnica de eletrofiação. Hoje no Brasil, a gente, não só no Brasil, como outros países também, né? A gente ainda é pobre nessa tecnologia, né? E mesmo em escala pequena, escala piloto, é difícil você encontrar esse equipamento aqui no Brasil. Mas sim, é totalmente possível de aumentar a escala, né? Claro, teria que ser feito um estudo novamente desses parâmetros, otimizar novamente os parâmetros de produção, para daí ele estar sendo produzido de forma ótima, né? Vamos dizer assim, com melhor rendimento, menor gasto energético em escala industrial. Perguntamos ainda quais são as suas expectativas com essa pesquisa e os próximos passos a serem dados. A respeito das perspectivas, hoje eu trabalho em um outro projeto, é um projeto mais voltado ao enfrentamento do Covid aqui na UFSCar, que visa desenvolver novos materiais com ação bactericida e virucida, principalmente para o enfrentamento de novas pandemias que estão por vir. Mas eu ainda gostaria de dar continuidade no estudo com esse material, o acetato de celulose e o brometo de cetilpiridínio. Eu gostaria de adicionar, de colocar algum aditivo nesse material para que ele pudesse ser um absorvente de gases presentes no ar, tais como ozônio, monóxido e dióxido de carbono, alguns compostos orgânicos voláteis que se encontram no ar que nós respiramos, mesmo em quantidade traço, em quantidade bem baixa. Eles podem causar sérios problemas para nós. E a minha ideia é de que esse material possa vir a ser empregado como realmente um filtro, por exemplo, para ar-condicionado ou para sistemas de ventilação para ambientes internos,
Porque, claro, é importante controlar a quantia de poluentes que é lançada no meio ambiente através de controle industrial, mas nós passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes internos. E mesmo fechado, né, dentro de uma sala, a gente acaba respirando poluentes que são gerados pela atividade industrial e também pela emissão veicular, né? E eles acabam adentrando no nosso ambiente, né? E a gente fica a maior parte do nosso tempo dentro desses ambientes fechados. Então, essas são as minhas ideias aí para os próximos passos desse estudo. Parabéns pela pesquisa, Daniela, e desejamos sucesso nessa divulgação e de mais estudos. Caros ouvintes, não só as pesquisas científicas são importantes para o setor, mas também as pesquisas de mercado. Por isso, vamos adiantar o assunto com vocês, pois a Alonda, empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis, está desenvolvendo uma nova pesquisa de mercado sobre o avanço no gerenciamento de resíduos sólidos. Esse levantamento pretende atingir indústrias de diferentes segmentos, como alimentos e bebidas, mineração, química, petroquímica, papel e celulose, óleo e gás, portos e hidrovias, e entre outros. Tal pesquisa vem para atualizar os resultados obtidos com o levantamento realizado já pela Alonda em 2020 e contou com a participação de 68 executivos de corporações de diferentes setores, revelando que só 4 em cada 10 empresas tinham metas de aterro zero. Além disso, 79% delas ainda não possuíam tecnologia de rastreamento de resíduos, sendo que para 50% a logística reversa ainda não era uma realidade. Sem contar que o desperdício de matéria-prima, água e energia eram as principais perdas econômicas no processo produtivo. Conversamos com Juliana Almeida, coordenadora comercial de papel, celulose e resíduos da Alonda, sobre qual a importância da pesquisa para o setor. Falar de resíduos é fundamental a importância para o setor de papel e celulose, principalmente no viés que buscamos nessa pesquisa, ligado a encontrar tendências, necessidades e dificuldades na implantação de soluções contribuídas a partir da economia circular. Visto que as empresas do setor são pioneiras no que tange a alavancar a sustentabilidade no Brasil, nossa pesquisa pretende contribuir com tais avanços e oportunidades frente ao gerenciamento dos resíduos, ouvindo um mercado que possui bastante experiência na questão. O desenvolvimento pós-pesquisa permitirá apresentar novas tecnologias e ou estudos para a melhoria da valorização dos seus resíduos neste e em outros setores de nossa indústria. Qual a sua visão sobre o setor de celulose e papel quanto à gestão de resíduos sólidos atualmente? O setor de papel e celulose sempre encontrou desafios de ordem ambiental, devido à grande quantidade de resíduos gerados em seu processo. Estima-se que este segmento gera entre 40% e 50% de resíduo a cada tonelada de celulose produzida. Nosso papel, como empresa de engenharia, é apoiar o setor com tecnologias e soluções que permitam ampliar a valorização de tais resíduos, pois com a inovação, cada vez mais se torna possível transformá-los em um produto e, desta forma, evitar que um novo recurso seja extraído da natureza. Outro objetivo importante é desenvolver alternativas que reduzam as quantidades de materiais destinados aos aterros, evitando a ocupação de novas áreas territoriais e, consequentemente, diminuindo as chances de contaminação da água e do solo. Por fim, entendo que este é um setor-chave quando falamos de adoção de práticas que levem em conta os conceitos e princípios da economia circular, visto que são muitas as ações já implantadas no processo produtivo de papel e celulose, e em que resíduos e sobras são reaproveitados, colocando esse setor da indústria como um importante exemplo para os demais. Estamos ansiosos pelos resultados dessa pesquisa e agradecemos as informações dadas aqui neste giro setorial por você. Vamos aguardar os dados para trazer os destaques futuramente. O resultado dessa pesquisa vai ser divulgado em um e-book no mês de dezembro, lançado em live no canal do YouTube da Alonda. E outro avanço em P&D também foi anunciado na semana passada pela Suzano. A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, aprovou para uso comercial uma nova variedade de eucalipto geneticamente modificado tolerante a herbicida, desenvolvida pela Futuragene, subsidiária da Suzano.
Essa tecnologia foi avaliada e aprovada pela CTN-Bio após amplos testes e avaliações de risco, bem como a caracterização molecular a fim de garantir que as plantas modificadas não apresentassem riscos à saúde humana e animal ou ao meio ambiente. A decisão da CTN-Bio reforça o compromisso da empresa com a excelência em pesquisa e com os mais elevados padrões éticos e de segurança. O novo eucalipto confere a característica de tolerância ao herbicida glifosato, amplamente utilizado no setor florestal há mais de 30 anos durante as etapas iniciais de plantio do eucalipto. Essa tecnologia permitirá o uso mais eficiente do produto nas áreas florestais, reduzindo custos com insumos. Além disso, ela permitirá às equipes de campo terem melhores condições de trabalho e resultará em um menor uso de tratores nas operações florestais, diminuindo assim a pegada de carbono dessas atividades. O processo de desenvolvimento do novo eucalipto geneticamente modificado da Futuragene levou mais de 8 anos, caros ouvintes, e incluiu extensa avaliação de biossegurança. Após a aprovação da CTN-Bio, o eucalipto geneticamente modificado tolerante a herbicida será incorporado ao programa de melhoramento convencional da Suzano para ampliar os testes em regiões representativas da cultura do eucalipto. Após estes testes em larga escala, os parceiros terão acesso livre à tecnologia sem a necessidade de pagamento de royalties, assim como é feito com os clones convencionais. Passando agora das pesquisas científicas para os levantamentos de mercado, segundo a Valmet, líder global no fornecimento e desenvolvimento de tecnologias de processo para o setor, o perfil do consumo mudou e o uso de produtos oriundos da celulose, como papéis tixo, papel higiênico, lenços e toalhas de papel e cartão, embalagens de alimentos, foi amplificado nos últimos 2 anos. A companhia finlandesa estima, inclusive, que a produção de celulose aumentará em torno de 20% até o ano de 2025 no Brasil. De acordo com o diretor de celulose e energia da Valmet na América do Sul, Fernando Escucuglia, a crise sanitária obrigou o mundo moderno a reconhecer sua dependência de tais produtos. Abre aspas, disse Fernando. Em uma sociedade cada vez mais urbana, tivemos o crescimento do material tixo, como lenços descartáveis, papel toalha e papel para embalagem. O e-commerce e os aplicativos de comida nunca consumiram tanto papel e a falta de matéria-prima foi sentida nos primeiros meses da pandemia, com uma demanda nunca antes vista, desencadeada pelas medidas protetivas, entre elas os protocolos de higienização, necessidade de redução de circulação de pessoas e pelo isolamento social, fecha aspas, analisa o executivo da Valmet. E vale dizer aqui, Patrícia, que sendo o maior exportador mundial de celulose, o Brasil avançou 7,8% na produção do produto no último trimestre de 2020, segundo a IBÁ. E esse foi o maior volume desde o início do registro histórico da associação. Tudo isso dado a competitividade, tanto na alta produtividade florestal, como nas tecnologias dos processos produtivos. Segundo a Valmet, para acompanhar o movimento favorável do mercado, os principais fabricantes de celulose e papel com instalações em solo brasileiro têm investido em projetos de expansão, dentre estes a CMPC, Klabin, Bracell LD Celulose, Suzano e Eldorado, entre outros, todos em processo de ampliação e modernização em suas plantas. Com esses grandes projetos em solo brasileiro, a América do Sul deverá aumentar sua capacidade produtiva em 35% até o ano de 2030. De acordo com o Escucuglia, além do aumento na capacidade produtiva, o Brasil também será protagonista de uma nova etapa da indústria de celulose, que contará com a difusão de produtos novos e sustentáveis. E falando em produtos novos e sustentáveis, caros ouvintes, o NIMBY Private Marketplace corporativo da NIMBY, que é uma empresa especializada em soluções de tecnologia para o supply chain, acaba de fechar um acordo com a Suzano Papel e Celulose. A parceria garante fornecimento diretamente de seus centros de distribuição em 15 estados, garantindo entrega nacional em até 3 dias úteis para todos os clientes do NIMBY Private. Essa é a primeira vez que a Suzano fecha acordos neste formato para marketplaces, e ela fornecerá diretamente de 4 de suas plantas produtivas e 21 centros de distribuição espalhados pelo Brasil. No NIMBY Private, o principal produto da Suzano a ser comercializado será o papel da marca Report, nos tamanhos A4 e A3 e a versão alcalina para Danf. O volume anual de papel já no primeiro ano deve superar as 300 mil resmas. E agora vamos falar sobre infraestrutura, outra etapa indispensável para a competitividade das companhias.
Com a presença do governador da Bahia, Rui Costa, foi lançada na sexta-feira, dia 19, com uma cerimônia realizada na sede da Veracel em Eunápolis, a implantação da BA-658 e construção de uma nova ponte sobre o rio Jequitinhonha. Sim, Thaís, esse assunto foi amplamente divulgado nas redes sociais. A nova rodovia de 25 quilômetros vai ligar as rodovias BA-275 e BA-982 e facilitará o acesso da produção de madeira da área florestal da Veracel para a sua fábrica, trazendo importantes ganhos logísticos para a operação da companhia. Com investimento de cerca de 95 milhões de reais, a estrada ainda deve favorecer o desenvolvimento da região e o aumento do fluxo turístico local, com a redução da distância entre os municípios de Porto Seguro, Santa Cruz, Cabralha, Belmonte e Canavieiras. O início da obra está previsto para dezembro deste ano e o prazo para sua conclusão é de 1 ano. E a parte de logística também é importante para a Eldorado Brasil. A empresa anunciou que, além de adquirir 17 novos caminhões Volvo FH540, a companhia está com 100% de seus veículos com tecnologia embarcada para auxiliar seus condutores e garantir segurança nas estradas. Com a aquisição dos veículos, a frota passa para 132 caminhões e abre vagas para 51 novos motoristas. Com essa permanente renovação e ampliação da frota, a consequência é uma oferta de veículos com alta tecnologia e performance e ainda baixa emissão de poluentes. Esses caminhões possuem a tecnologia SCR, em inglês Selective Catalytic Reduction, ou redução catalítica seletiva, atendendo à legislação brasileira Proconv P7, que equivale ao programa da Europa, Euro 5. Os caminhões, caros ouvintes, possuem monitoramento via GPS e GPRS, que permite comunicação do motorista e de várias informações, como o consumo de combustível, a performance do powertrain e condução segura, através da telemetria em tempo real com uma torre de controle, além do sistema de inteligência artificial de controle e detecção de fadiga. E quantas vagas, Patrícia, adiantamos aos interessados que é necessário ter habilitação categoria E, treinamento de cargas indivisíveis e experiência com carreta. As vagas estão disponibilizadas no portal eldoradobrasil.com.br em Trabalhe Conosco. E com todos esses avanços em diversas frentes da cadeia produtiva do setor de celulose e papel, esse nosso setor vai longe, Thaís, garantindo sua competitividade e fortalecendo sua posição de vanguarda para um futuro mais sustentável. E assim, caros ouvintes, vamos então concluindo com estes destaques empresariais este nosso primeiro bloco do nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva do setor de celulose e papel. Iniciamos este segundo bloco com 2 importantes conquistas da CMPC, a retomada do ABTCP Talks, o programa de entrevistas da ABTCP, os destaques da COP26, entre avanços e novos desafios para uma agenda verde, bem como com o reconhecimento conquistado pelos fornecedores e fabricantes pelo índice Dow Jones de sustentabilidade. Alinhada às práticas de melhoria contínua e segurança, a CMPC, caros ouvintes, obteve um reconhecimento nacional da confiabilidade de suas operações. A empresa é a primeira indústria de celulose do país a obter a certificação de serviço próprio de inspeção de equipamento, que é concedida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, com autorização do Inmetro. Esse certificado atesta a competência, segurança e qualidade do serviço interno de manutenção em caldeiras, vasos de pressão e tubulações. No caso da CMPC, a certificação abrange as áreas de recuperação, geração de energia e preparação de fibras, incluindo caldeira de recuperação, digestor da G2, com possibilidade futura de ser estendido a toda a planta industrial. Para obter a certificação concedida pelo IBP, as empresas têm de seguir 62 requisitos que são regulamentados pelo governo federal em Inmetro. Além disso, o Instituto realiza avaliações anuais para verificar se o SPY continua mantendo o perfil avaliado anteriormente. A adesão de uma empresa a este processo eleva o seu patamar de confiabilidade e integridade dos seus times de manutenção e equipamentos, aumentando a segurança operacional. Isso se reflete em melhor performance das máquinas, redução do risco de acidentes, de contaminações ambientais e possibilita ainda maior flexibilidade em paradas de manutenção. A certificação tem validade de 52 meses, com auditorias anuais para assegurar que os procedimentos se mantenham dentro das normas. Conversamos com Maurício Harger, diretor-geral da CMPC, sobre a importância do SPY. Maurício, a CMPC buscou a certificação por uma questão específica? E conta para a gente também,
quanto tempo foi dedicado à adaptação e adequação das exigências? E dentre os 62 requisitos, quantos a empresa já possuía e quantos ela precisou implantar? E também, qual deles foi o mais difícil? Entre os nossos valores, a busca pela melhoria contínua dos processos, principalmente no que diz respeito à segurança. Por isso, nos empenhamos em conquistar uma certificação que atesta a segurança das nossas instalações e o preparo das nossas equipes de manutenção para lidar com todas as situações. Com o reconhecimento do SPI, podemos aumentar o intervalo da inspeção nas caldeiras, o que irá possibilitar uma redução no número de paradas gerais de manutenção. Fizemos um trabalho intenso de preparação que durou mais de um ano entre estudo, benchmarking, planejamento, contratação de consultoria e certificação. Não podemos dizer que teve um requisito em especial que tenha sido mais difícil na implantação, pois trata-se de uma construção passo a passo e nós já estávamos muito bem embasados, pois já tínhamos a certificação de controle da NR13. Maurício, há muito tempo é uma pauta do setor a extensão dos prazos das inspeções das caldeiras e vasos de pressão. Quem é dessa área bem sabe disso. Em quanto tempo os prazos foram ampliados? E uma vez que a certificação SPI permite essa possibilidade, em sua opinião, por que não existem então outras empresas em busca desse reconhecimento? O prazo da próxima campanha da caldeira sempre dependerá da avaliação do pH, mas a caldeira de G2, Guaíba 2, já operou com campanha de 18 meses. Portanto, temos uma boa referência da campanha daqui para frente. A conquista da certificação nos tornou benchmark no setor. Já existem outras empresas de celulose e papel nos procurando para conseguir informações e buscando consultoria para obter também a certificação. Obrigada, Maurício. E parabéns ao CMPC, que também conquistou o prêmio Top Cidadania na categoria Organização. A companhia alcançou o primeiro lugar com a crise do Covid-19, uma nova forma de atuar garantindo o nosso propósito empresarial, que abordou as ações desenvolvidas para garantir segurança e cuidar das pessoas, agir de forma solidária e seguir abastecendo o mercado com celulose. E saindo lá de Guaíba, Rio Grande do Sul, vamos vir para São Paulo, para falar que a ABTCP retomou sua rodada de entrevistas com executivos do setor em seu programa ABTCP Talks, que iniciou sua segunda temporada na última semana, com transmissão ao vivo pelos seus canais do Instagram e YouTube. O programa recebeu Paulo Barbosa, diretor de vendas de celulose e papel da Quemira, falando sobre inovação, tecnologia e gestão. Separamos um trecho para vocês, em que Barbosa fala sobre o papel do setor químico para a indústria de papel e celulose. É que o papel ele tem um desafio muito grande, por exemplo, para tomar um espaço do plástico, por exemplo. Isso significa que o papel ele vai ter que adquirir novas funcionalidades. E muitas dessas funcionalidades vêm justamente através de produtos químicos. Então, você precisa de um papel que seja mais resistente à gordura, você vai precisar de um papel que seja mais resistente, propriamente dito, que preserve melhor alimentos ou bebidas. E isso, muitas vezes, é conseguido através de produtos químicos. E esse desenvolvimento está cada vez mais sendo feito em conjunto, né? E atenção, caros ouvintes, o ABTCP Talks desta semana terá como entrevistado André Arantes, diretor-geral da BO Paper do Brasil, nossa grande parceira no fornecimento de papel para a revista O Papel. E agora, falando de COP26, vamos aos destaques sobre o seu encerramento e compromissos para um futuro mais sustentável. E só acrescentando aqui que a agenda do ABTCP Talks pode ser conferida nas redes sociais da ABTCP. E vamos lá. Em posicionamento público pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, a avaliação sobre os resultados da COP26 foi positiva. Entre os avanços estão o recente acordo bilateral entre Estados Unidos e China, os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, para reforçar ações de redução de emissões, o compromisso de reduzir em 30% as emissões de metano e o compromisso brasileiro de zerar o desmatamento ilegal até 2028. A CNI também considera relevante a finalização do artigo 6º do acordo, cujo impacto para o Brasil e em especial para a indústria dependerá dos caminhos que o governo brasileiro adotará. Conforme a avaliação do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, abre aspas, essa Conferência do Clima trouxe avanços significativos para a agenda da sustentabilidade. O foco dos países agora está em implementar de forma efetiva e estratégica os compromissos assumidos em Glasgow, Escócia. Para dar a agilidade necessária,
A definição de fontes de financiamento, sobretudo para projetos em países em desenvolvimento, é fundamental. Fecha aspas, disse o presidente da CNI. Para o Brasil, dos compromissos assumidos, o principal é de zerar o desmatamento ilegal até 2028. Segundo a indústria, essa questão contribuirá de forma mais significativa para cumprir-se a nova meta de redução das emissões, que passou de 43% para 50% até 2030. Segundo Robson de Andrade, o Brasil precisa implementar rapidamente o mercado regulado interno de carbono, já existente em vários países, incluindo países em desenvolvimento como China e México, e de forma independente do artigo 6º, que ainda tem um longo caminho para sua regulamentação. A CNI considera positivos os compromissos assumidos pelo Brasil na COP26. A seguir, então, vamos destacar quais foram esses compromissos, caros ouvintes, e por que eles são importantes para o nosso país. Primeiro, a apresentação do plano para atingimento da meta de neutralidade de carbono até 2050. Segundo compromisso, o aumento da meta de redução de emissões de gases de efeito estufa, que passou de 43% para 50% até 2030, com base nas emissões de 2005. Com essa nova contribuição nacionalmente determinada, NDCs, o Brasil continua com uma das metas mais ambiciosas do mundo e atende aos pleitos da comunidade internacional para aumentar a ambição de redução de emissões de gases de efeito estufa. Ao se comprometer com essa meta, o país deverá ter mais força para cobrar reciprocidade, sobretudo dos países desenvolvidos. Terceiro compromisso, o anúncio de novo plano de combate ao desmatamento, com meta de zerar o desmatamento ilegal até 2028. Esse compromisso é uma resposta ao principal problema de emissões de gases de efeito estufa no Brasil e pode ajudar a melhorar a imagem do país. No entanto, são necessárias medidas e políticas efetivas para o atingimento dessa meta e o aumento da credibilidade do país com seus principais parceiros comerciais. Quarto compromisso é a adesão à Declaração sobre Florestas e Uso da Terra. Na prática, o Brasil já possui uma das legislações e políticas mais rigorosas do mundo, em especial o Código Florestal Brasileiro. É necessário que o país agora mostre à comunidade internacional as ações concretas de que está realmente implementando suas regras e combatendo o desmatamento ilegal, a fim de continuar no caminho da conservação florestal. Quinto compromisso para fechar esta lista: a adesão à meta global de redução em 30% das emissões de metano, com base nas emissões de 2020. Trata-se de uma meta global e não individualizada para os países e pode ser contemplada entre as metas de redução de emissões já estabelecidas na NDC. Há a necessidade de se aprofundar a questão de metodologias para mensurar, monitorar e verificar as emissões, além de fontes de financiamento para a adoção de tecnologias que contribuam para a mitigação do metano. E, caros ouvintes, quem também fez uma reflexão sobre as ações a serem tomadas pelo Brasil na COP26, analisando o resultado da Conferência Global do Clima, foram Paulo Artung e o embaixador José Carlos da Fonseca Júnior, presidente e diretor executivo da IBA, respectivamente. Eles prepararam um artigo intitulado "É hora de cumprir os compromissos assumidos na COP26", em que avaliam a necessidade urgente do governo tomar ações para combater o desmatamento ilegal na Amazônia, além das diversas outras ilegalidades, como grilagem e garimpo ilegal. Publicado no jornal Folha de São Paulo do dia 20 de novembro, o texto afirma, abre aspas, as forças vivas da sociedade conclamam um comitê interministerial sobre mudança do clima e crescimento verde a desempenhar seu indispensável papel nessa tarefa de viabilizar nossas metas e compromissos. Fecha aspas. Se é reflexo ou não desse novo comportamento do setor, vamos dizer que as boas práticas de ESG nas empresas serão acompanhadas de perto. Em recente anúncio, a BR Rating, agência de classificação e avaliação dos sistemas de governança corporativa das empresas, lançou um sistema próprio de análise independente de boas práticas de ESG. A metodologia, desenvolvida em parceria com a Prova, consultoria especializada em sustentabilidade, consolida diversos bons padrões ESG nacionais e internacionais e oferece uma avaliação isenta e objetiva sobre o estágio em que a empresa se encontra em relação à adoção das melhores práticas de forma integrada. Essa metodologia analisa o total de 67 práticas e seus indicadores, divididos em 18 temas, sendo 5 relacionados às questões ambientais, 8 para os assuntos sociais e 5 para a governança corporativa. O sistema permite avaliar e qualificar o grau de maturidade de ESG em diferentes empresas, gerando oportunidade de criação de valor e vantagem competitiva. Além disso, são identificados aspectos
pontos positivos e pontos de melhorias no sistema de gestão de riscos econômicos e socioambientais da organização. É um caminho sem volta da sustentabilidade. Isso aí, Thaís. E quem também anunciou serviços voltados à ESG foi a KPMG no Brasil, com o lançamento de um núcleo de serviços com especialistas e parceiros, com o objetivo de promover a descarbonização de empresas do agronegócio brasileiro para reduzir e neutralizar suas emissões de gases de efeito estufa, chamado KPMG Agro Decarbonization Hub. A iniciativa pioneira no mundo, além de oferecer apoio especializado para a definição de planos e metas para a descarbonização, também será um centro de excelência e inteligência sobre o tema, monitorando iniciativas locais e globais. O núcleo vai contar ainda com dezenas de especialistas e parceiros no Brasil e no exterior. Os planos de descarbonização e a comunicação deles são considerados críticos para a competitividade das empresas do setor e para o posicionamento do agronegócio brasileiro diante dos compromissos globais assumidos durante a COP26 por uma economia global de baixo carbono. Giovana Araújo, sócia líder de agronegócio na KPMG no Brasil, disse que, abre aspas, o agronegócio brasileiro tem os elementos necessários para ser protagonista na agenda de descarbonização dos mercados locais e globais, que vão demandar cada vez mais informações e compromissos precisos sobre as emissões associadas à cadeia de produção do setor. A KPMG integra uma rede de especialistas que quer e pode ajudar o agronegócio nessa jornada. Fecha aspas. E finalizando esse segundo bloco, vamos parabenizar as empresas Klabin e Valmet, que foram listadas no índice Dow Jones de sustentabilidade. A Klabin está integrando o índice pelo segundo ano consecutivo, vale lembrar. O indicador é considerado uma das principais referências de boas práticas de sustentabilidade para empresas listadas na Bolsa de Valores. A Klabin permanece em duas carteiras, índice mundial e índice de mercados emergentes. E a Valmet foi incluída no índice pelo 8º ano consecutivo. Ela foi listada nos índices Dow Jones Sustainability World and Europe. Parabéns, então, a Klabin e Valmet. Vamos em frente com o nosso Giro Setorial, o programa que traz o resumo da notícia sobre a cadeia produtiva da indústria de celulose e papel. Este nosso terceiro e último bloco do podcast ABTCP Giro Setorial, 17ª edição, está repleto de eventos relevantes para os profissionais do setor. Mas antes, vamos às notícias. Começando com o webinar promovido no dia 18 de novembro da série de webinários Projeto Riquezas Cultivadas, o evento abordou como temática a integração entre universidades e empresas, com o objetivo de discutir o processo de integração e casos práticos da pesquisa científica aliada ao desenvolvimento no cultivo de árvores no Rio Grande do Sul. Com transmissão ao vivo pela página da AGFlor, Associação Gaúcha de Empresas Florestais, no YouTube, participaram o pró-reitor adjunto de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador Dr. Rudinei Soares Pereira e Paulo César Nunes Azevedo, presidente da AGFlor, fornecendo uma visão do mercado para a integração. O pesquisador Dr. Rudinei Soares Pereira enfatizou a importância de diálogos mais consistentes entre as empresas e as universidades, abordando as barreiras para a concretização de oportunidades. A universidade, ela tem aí uma característica de, muitas vezes, desconhecer as demandas reais do mercado. A gente tem uma dificuldade de ter um recurso humano para fazer as articulações com as empresas, uma pessoa que seja dedicada ou uma estrutura dentro da universidade que seja dedicada a isso. E um outro ponto que eu chamaria a atenção é a questão da burocracia, porque, diferentemente do mundo empresarial, na universidade nós lidamos com recursos públicos. Isso, obviamente, impõe uma série de regramentos e de controles necessários. E a posição geográfica, por que não? Né? Já sabemos de antemão que uma universidade localizada num grande centro tem um outro patamar de interação com as empresas, com o mundo empresarial. Olhando para o lado, vamos dizer assim, do mundo empresarial, das empresas, das companhias, né? Há um desconhecimento das pesquisas feitas nas universidades. Isso não é culpa do mundo empresarial, mas talvez seja um problema de comunicação entre esses dois locais de trabalho, né? A linguagem, muitas vezes adotada pelas universidades, não é a linguagem entendida pelo mundo empresarial. Então, há uma necessidade de fazer esse processo de interação, de uma sinergia cada vez melhor.
A não apropriação de políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação é um outro aspecto. Muitas empresas, ainda que competitivas e muito, diria, inovadoras, né, elas não conhecem toda a instrumentação legal relacionada às políticas públicas de ciência e tecnologia. E eu diria até, arriscaria dizer que 90% das nossas empresas no Brasil, elas desconhecem todo o Sistema Nacional de Tecnologia, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não é culpa delas, mas o dia a dia da empresa e a falta do recurso humano para fazer essa articulação propicia que aconteça isso no seu dia a dia. Paulo César Nunes Azevedo destacou as perspectivas do setor empresarial sobre o assunto. Esse tema, integração, empresas e universidade, é um tema extremamente importante. Eu acho que o professor trouxe já essa linha de que as empresas, a partir do momento em que elas se integram com as universidades, elas abrem a possibilidade de inovação, elas oxigenam o ambiente interno com novas tecnologias e que, com isso, cumprem o seu papel no sentido de desenvolver os seus processos internos. Mas eu queria trazer algumas questões, talvez que seja numa abordagem que hoje, tendo essa vivência da integração com a universidade, uma abordagem que seja importante para nós refletirmos. As universidades e as empresas, elas são feitas de pessoas. E essas pessoas, elas têm suas expectativas de vida, elas têm os seus sonhos. E para que nós possamos validar a nossa boa história, a boa história de uma universidade, a boa história de uma empresa, está a soma da história de todas as pessoas que passaram pelas universidades e pelas empresas é que validam se é uma boa empresa ou é uma boa universidade. Os webinários do projeto Riquezas Cultivadas no Rio Grande do Sul, Florestas Plantadas, são apresentados pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo por meio da Lei de Incentivo à Cultura, em uma realização da Associação Gaúcha de Empresas Florestais, a AGEFLOR, Universidade Federal de Santa Maria e da produtora cultural Simples Assim, com planejamento cultural da Kunst Empresa de Cultura. E agora, passando para a agenda de eventos, na quarta-feira, amanhã, 24 de novembro, a Voit promove um webinar voltado para os integrantes do mercado de papel e demais interessados no assunto. Com o tema Os Segredos para a Proteção e Performance em Yankees na sua máquina de papel, a apresentação será ministrada por Tiago Screaming, coordenador de operações da Voit Paper América do Sul. Para participar do webinar, basta acessar o site webinarvoit.com.br/paper.html, escolher o idioma de preferência e fazer a inscrição. Haverá tradução simultânea para o espanhol. O webinar é online e gratuito e tem previsão de início para as 14 horas no horário de Brasília. E no dia seguinte, 25 de novembro, também esta semana, a Associação Brasileira das Instituições de Pesquisa Tecnológica e Inovação, a ABIPT, realizará a 5ª edição do Inovação em Debate. Com o tema Participação dos micro e pequenos empresários em eventos de inovação, este evento acontecerá de maneira presencial no Sebrae Lab, no Parque Tecnológico de Brasília, e virtualmente poderá ser acompanhado das 9 às 11 da manhã. Na ocasião, será lançada a primeira edição da revista BIPT, em comemoração aos 40 anos da associação. A participação no Inovação em Debate é gratuita, com cadastro de inscrição obrigatório. Saiba mais em portal.abipt.org.br na área de notícias do portal. E ouvintes, fiquem atentos, as inscrições para a 3ª edição do Prêmio Brasil Bioeconomia, organizado pela Associação Brasileira de Bioinovação, AB, estão abertas. Os interessados em inscrever os projetos têm até às 23h59 do dia 26 de novembro para realizar o cadastro por meio do site ab.org.br. O evento faz parte da programação do Fórum Brasil Bioeconomia 2021, que tem como tema Bioeconomia da Vocação à Realidade. A premiação ocorrerá no dia 9 de dezembro, de maneira online, durante o fórum. Os vencedores receberão um troféu pela iniciativa e o reconhecimento do setor. Também com inscrições abertas está o curso de Projeto de Embalagens do Instituto de Embalagens. O projeto de desenvolvimento de embalagem contempla várias etapas, envolvendo todos os elos da cadeia produtiva, brand owners, fornecedores de embalagens e insumos e agências de design de embalagens.
Esse é o foco do curso Projeto de Embalagens, uma ferramenta para a competitividade que acontece de 29 de novembro a 3 de dezembro de 2021, no formato online e ao vivo. No dia 9 de dezembro, os participantes irão apresentar os projetos de embalagens desenvolvidos durante o curso. Saiba mais em institutodaembalagens.com.br. E caros ouvintes, se pensam que acabou, não acabou, ainda temos mais eventos. Nos próximos dias 1 e 2 de dezembro, a Siemens vai mostrar ao mercado o que há de mais inovador em soluções de automação com a realização do Virtual Factory Automation Tour, em evento 100% online. Sob o tema Conectados em Todas as Dimensões, o evento levará os participantes a se conectarem em todas as dimensões da automação, com a realização de apresentações de novas tecnologias, painéis com especialistas da Siemens e empresas parceiras, além de uma feira virtual com mais de 20 stands. Que incrível, hein, Thaís? Como deverá ser esse evento, hein? Bem, entre os temas de destaque que serão abordados durante a edição deste ano, deste evento da Siemens, estão Motion e Robótica, 5G Industrial, Edge Computing, Computação Totalmente Integrada, Sistemas SCADA, Tecnologia Simatic, Comissionamento Virtual no TIA Portal e Comunicação Industrial. Para mais informações, acesse a área de eventos no site da Siemens em new.siemens.com. E o assunto agora é vagas. Com foco em inclusão, diversidade e gênero como impulsionadores da inovação, o programa de estágio 2022 da Poire tem inscrições até o dia 25 de novembro. São vagas em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Patinga para graduantes que estejam cursando os últimos 2 anos de engenharia, arquitetura, administração, economia, contabilidade, geografia, ciências da computação e comércio exterior. Mais informações sobre as inscrições, que terminam esta semana, e processo seletivo estão disponíveis na página do Programa de Estágio 2022 da Poire. As companhias Sil e Silvamo também estão com inscrições abertas, mas neste caso são para os cursos gratuitos de qualificação profissional. São 36 vagas disponíveis para jovens residentes próximos às unidades da empresa, com idade mínima de 18 anos e renda per capita inferior a um salário mínimo. A iniciativa é fruto de um convênio firmado entre as empresas e o Formare, Programa de Qualificação Profissional para Jovens em Vulnerabilidade Social, da Fundação IOSP. Para realizar o seu cadastro, acesse avaformare.org.br/cadastro. E as oportunidades não se encerram por aqui. O Instituto Chamex abriu inscrições para aprendizes da Escola Formare 2022, que prepara jovens para entrarem no mercado de trabalho, além de ajudá-los a serem cidadãos mais atuantes na sociedade e nas comunidades em que vivem e trabalham. Os jovens residentes nas cidades de Luiz Antônio, Guatapará e São Simão, em São Paulo, poderão se cadastrar no processo seletivo até o dia 30 de novembro, no site do Instituto Chamex em institutochamex.com.br. E vale destacar que serão selecionados 16 aprendizes para vivenciarem esta experiência que contempla o estudo, evolução e início da carreira profissional. E olha só, caros ouvintes, os resultados das ações que as empresas têm empregado em ESG já começaram a surgir aí no setor. A Suzano ampliou em 23% o número de pessoas negras ocupantes de cargos de liderança na companhia desde o início do ano. Atualmente, há 321 negros e negras em posições de supervisão e acima nas operações no Brasil. Em dezembro de 2020, eram 260 pessoas. Com isso, pessoas negras ocupam atualmente 28,4% desses cargos na Suzano. A companhia valoriza o pilar da diversidade e entende que há uma jornada de transformação e evolução a ser percorrida, o que inclui a adoção de uma série de iniciativas de atração, retenção e capacitação. Entre elas, destacam-se o letramento racial da diretoria, um pool de talentos proativo onde há uma seleção de negros e negras para vagas específicas de liderança, além do compromisso de garantir ao menos 50% de pessoas negras e ou mulheres nas etapas finais de entrevistas, entre outras ações. A Suzano também tem como meta ampliar em 3 pontos percentuais o número de negros e negras em cargos de supervisão e acima ainda este ano, e até o momento já atingiu 2 pontos percentuais.
Vale destacar que em 2021, os programas de trainee de estágios da companhia contaram com 40% e 35,6% de pessoas negras, respectivamente. Ainda este ano, o programa de preparação de gestores de celulose e papel teve metade do público composto por pessoas negras. Parabéns a Suzano por realmente implantar a mudança. E assim encerramos mais uma edição do podcast ABTCP Giro Setorial. Desejamos a todos e a todas que vocês tenham uma semana de excelentes outras notícias. E aproveitamos aqui para lembrar que na próxima semana o nosso podcast de terça-feira será o Revista Papel em Minutos, dedicado à edição de novembro desta publicação que circula, pasmem, caros ouvintes, há mais de 80 anos no setor de celulose e papel do Brasil e do mundo. E o podcast ABTCP Revista Papel em Minutos trará entrevistas com nossos colunistas e com as nossas fontes de reportagem de capa, entre outros. Acompanhe nosso Papel em Minutos na próxima terça, caros ouvintes. Antes de dar nosso até breve de hoje, agradecemos a todas e a todos pela audiência, que ultrapassou mais de 2.000 streamings, e deixamos nosso e-mail para contato e envio de notícias sobre vocês, ouvintes, e suas empresas. Anotem e se comuniquem conosco pelo e-mail podcast@abtcp.org.br. Estamos aguardando suas comunicações ansiosamente, hein, ouvintes? E ficamos por aqui, então, com o nosso podcast ABTCP Giro Setorial, o resumo da notícia da cadeia produtiva da indústria de celulose e papel.